Bora conhecer os 10 Jedi que eram os únicos de sua espécie. Pois é, a Ordem Jedi em seu auge possuía mais de 10 mil membros espalhados pela galáxia, entre mestres e cavaleiros, contando com uma variedade enorme de espécies entre esses membros, porém algumas espécies produziam menos seres sensitivos do que outras, tendo até espécies inteiras que nunca tiveram um membro na Ordem Jedi. Sendo assim, vem comigo para conhecer esses Jedi que são realmente únicos. Dentro da Ordem existiam algumas espécies que estavam representadas em abundância, seja por sua conexão natural com a força ou simplesmente por seu tamanho populacional muito maior que as demais. É inegável que havia uma enorme quantidade de humanos e outras raças que também eram mais presentes, mas algumas eram bem raras, como por exemplo os Wookiees. Apesar de alguns representantes como o Padawan Gungi, Buriaga e o Mestre Jedi Keonaka que conhecemos agora em The Acolyte, os gigantes peludos eram mais raros de desenvolverem uma sensibilidade à força. Já outras espécies, como a do Yoda, eram tão misteriosas que sequer sabemos seu nome. Por ser uma galáxia enorme, até mesmo a própria Ordem Jedi tinha seus limites. A busca por crianças sensitivas à força geralmente se concentrava em planetas que faziam parte da República ou ao menos que mantinham algum tipo de relação com ela. Alguns planetas tinham sociedades muito primitivas em relação às outras e sequer mantinham contato, seja por falta de tecnologia hiperespacial ou simplesmente falta de interesse. Nesses casos, era praticamente impossível encontrar membros delas na Ordem Jedi, o que não significava que usuários da força não poderiam existir entre essas espécies, eles apenas não eram treinados no caminho da Ordem. Em primeiro lugar, temos Aquial, que eram Jawa. Os Jawa são uma das espécies nativas de Tatooine, aqueles pequenos sucateiros do deserto. Geralmente não passavam nem de 1 metro de altura e usavam capas e roupas escondendo seus rostos. Por viverem isolados em Tatooine ou em alguns outros lugares como Nevarro, era muito difícil de encontrar indivíduos sensitivos à força, porém Aquial foi a exceção. Aquial foi treinado na Academia Jedi do planeta Almas, onde foi treinado para se tornar um Jedi consular, que eram aqueles que focavam nos estudos dos mistérios da força. Mas durante as Guerras Clônicas, ele passou pelos testes e se tornou um Cavaleiro Jedi. Pouco tempo depois de seus testes, Aquial recebeu a missão de representar a Ordem Jedi junto do Jedi Guardião Keldor Kryn Dibs e uma celebração na Lua de Almas. Lá, eles encontraram um culto que adorava os Sith, que eram conhecidos como os Believers. Em seguida, temos Tree Tower, que era um General Jedi. Tree Tower era um Ugnaught, a espécie que lembra um pouco porcos, e geralmente são muito engenhosos. Tree Tower era um Mestre Jedi durante a época das Guerras Clônicas, já de idade avançada e com seus cabelos brancos quando se tornou um general. Ele nunca havia participado de uma missão tão perigosa, mas pediu para liderar um esforço para libertar um grupo de Ugnaughts sequestrados pela Federação do Comércio para serem utilizados como escravos nas fábricas separatistas. Tree Tower e um esquadrão de clones foram até o planeta Yorn Scott e conseguiram resgatar o grupo de Ugnaughts, infelizmente a custo da vida da maior parte dos clones. Os Taus eram uma espécie raramente vista fora de seu mundo natal, Alzok 3, mas Fol Muldama foi descoberto quando bebê e levado ao Templo Jedi de Coruscant. Muldama se tornou um Cavaleiro Jedi e era extremamente habilidoso com sabre de luz. Apesar de seu tamanho, ele era ágil e rápido. Por suas habilidades, ele foi escolhido como um dos Jedi enviados para proteger o Chanceler Palpatine durante o ataque de General Grievous à capital de Coruscant. Ele e outros cavaleiros deveriam levar Palpatine até Shaak Ti em um bunker projetado para ser impenetrável. Infelizmente, ele e os outros Cavaleiros Jedi não foram capazes de segurar Grievous, que por sua vez matou a todos e roubou seus sabres de luz. Seguindo na lista, temos um Ortolano. Talvez o membro mais conhecido dessa espécie seja justamente Max Rebo, o músico que liderava a banda Max Rebo Band. Mas saindo um pouco do cenário musical, Nin Bis foi um Cavaleiro Jedi da mesma espécie que lembram muito um elefante azul. Uma das missões que Bis recebeu foi a de assegurar que seu mundo natal, Orto, permanecesse aliado à República. Seu planeta estava sendo ameaçado pela Confederação de Sistemas Independentes e Bis conseguiu encontrar o traidor antes que fosse tarde demais. Porém, durante a Ordem 66, Nin Bis estava em campanha para eliminar qualquer resíduo dos separatistas e seu comandante clone recebeu a ordem de Darth Sidious, eliminando o Jedi. A quinta menção da lista vai para Kina-Ha, uma Kaminoana. Kamino era um planeta extragaláctico, que tornava difícil uma interação do planeta com o resto da galáxia. E além disso, os dados sobre
sobre o planeta foram apagados dos arquivos Jedi por Conde Dooku. Porém, Kinaha já era uma Jedi há muito tempo. Ela foi geneticamente alterada para sobreviver a longas viagens de hiperespaço e viveu por cerca de 3.000 anos. Kina foi treinada pelo Jedi Trandoshano Krasdok e testemunhou a guerra entre os Mandalorianos e os Jedi. Ela chegou a ter visões de um grande exército do lado sombrio sendo criado pelos Kaminoanos, o que fez com que ela voltasse a seu planeta natal para impedir que isso acontecesse. Porém, quando o exército clone da República começou a ser criado, ela não percebeu que a mente por trás dessa criação era de Darth Sidious, e quando a Ordem 66 foi emitida, ela precisou fugir de Kamino e se esconder. Durante a Alta República, o auge da Ordem Jedi, tivemos alguns exemplos de espécies novas se juntando à Ordem, e um desses indivíduos foi Orbalin, um membro da espécie Ugor. Essa espécie era senciente, mas não possuía um corpo bem formado. Era apenas uma gosma que geralmente era verde e podia tomar qualquer forma que quisesse. Por conta dessa habilidade de moldar o corpo, Orbalin usava um traje que o deixava com uma aparência mais humanoide, enquanto fazia o seu trabalho de arquivista a bordo da Estação Farol de Luz Estelar. O Mestre Jedi ainda possuía a habilidade de se duplicar em mais de um corpo. Um deles ajudou na Batalha de Molita e o outro na defesa da Feira da República em Valo. E quando Orbalin se dividia, um corpo não compartilhava da mente do outro, apenas quando ele tornava a se unir novamente. Acontece que durante o ataque de Valo, Lorna Di, uma das líderes dos Nihil, atirou no Mestre Jedi, que estava enfraquecido por essa divisão corporal e acabou morrendo. E por não ter conseguido completar o seu corpo, Orbalin teve como consequência danos mentais permanentes. Indo para as espécies quase místicas, temos Tom, um Chuktai. Tom viveu durante o período da Grande Guerra Sith e manteve todos os detalhes de sua espécie, mundo natal e origens em segredo. Ele se tornou um Jedi após visitar o mundo de ossos, mas mesmo se tornando um mestre, ele possuía um conhecimento extenso da força, tanto que conhecia técnicas que mesmo outros mestres Jedi desconheciam. Ele era capaz de se comunicar telepaticamente e era dito que ele conseguia usar a força para criar luz. Tom era considerado um dos maiores mestres Jedi da história, porém os Chuktai eram um grande mistério para a galáxia, pertencendo às regiões desconhecidas e tendo seu planeta natal mantido em segredo. Passando por mais uma espécie de clonadores, temos Dorsk 81, que era da espécie Komite. A espécie atingiu um nível de tecnologia clonadora superior a qualquer outro na galáxia, mas ao invés de venderem seus serviços como os Kaminoanos, os Komite decidiram usar para aperfeiçoar sua própria espécie. Portanto, sua sociedade era formada por clones de indivíduos que atingiram um patamar de perfeição, e por isso eles permaneceram sem alterações por praticamente um milênio. Porém, a sensibilidade à força não era uma característica desejável, mas que poderia ocorrer naturalmente, como foi o caso de Dorsk 81, que veio a se tornar um cavaleiro Jedi. Porém, durante o ataque dos remanescentes imperiais, o mundo de Dorsk foi atacado e sua espécie quase foi levada à extinção. Ele acabou se sacrificando para impedir um ataque de 17 Star Destroyers, e após sua morte, seu sucessor, o Dorsk 82, outro clone da mesma linhagem, também seguiu seu caminho na Ordem. Seguindo a lista, temos uma polêmica bem atual. Ter Vizsla, o Mandaloriano Jedi. A história de Ter Vizsla era que ele era o único Mandaloriano Jedi, afinal, sempre houve uma rixa enorme entre esse grupo e a Ordem Jedi. Os Mandalorianos não são exatamente uma espécie, mas sim um clã. Qualquer espécie pode fazer parte dos Mandalorianos, mas assim que ele se tornar um membro, aquilo o definirá acima de qualquer coisa, incluindo sua espécie. Por serem um grupo de guerreiros, geralmente mercenários, o passado mandaloriano é de constantes guerras, inclusive contra os Jedi. Ter Vizsla foi o primeiro a ser introduzido à Ordem Jedi e até onde se saiba, ele é o único. Ele criou o Sabre Negro como seu sabre de luz e a arma se tornou um símbolo da liderança mandaloriana. Existem duas outras possibilidades de Mandalorianos Jedi, na figura de Sabine Wren e do Grogu. Porém, com o fim da Ordem Jedi, nenhum dos dois ainda pode ser considerado propriamente um Jedi. E fechando nossos Jedi únicos, não poderia ser diferente, temos Beldorian, o Hutt Jedi. Os Hutts são geralmente ligados ao crime, contrabando, escravidão e bom, tudo que é de ruim na galáxia. Então é difícil imaginar um deles se tornando um Jedi, que eram os Guardiões da Paz e da Justiça. Mas Beldorian se tornou um Jedi há cerca de 500 anos antes da Batalha de Yavin, e seguindo o exemplo de seus antecessores, após ser enviado para o mundo de Nanchorius, ele caiu para o lado sombrio após descobrir que a energia dos cristais do planeta aumentavam seus poderes na força. Beldorian se tornou um ditador no planeta e abandonou
abandonou a Ordem Jedi, mas após centenas de anos, Leia Organa foi até o planeta de Nunchorius investigar uma ameaça e acabou duelando contra Beldorion, derrotando Hutch e pondo um fim em seu reinado de escuridão. Essa lista nos trouxe 10 Jedi que são únicos de sua espécie, mas não significa que os outros indivíduos sensitivos à força não possam existir dentro daquela espécie. Como comentei no começo do vídeo, eles só não se tornaram parte da Ordem Jedi, mas mesmo além dos 10 Jedi aqui, há alguns que não entraram na lista, como um Ewok Jedi, que diferente daqueles da sua espécie, possui uma capacidade mental para acessar a força e faz parte da nova Ordem Jedi. Apesar disso, a gente não tem o nome dele ou mais informações sobre o personagem, apenas essa menção dentro do cânone. E se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o like e também assistir a esses outros vídeos recomendados que eu tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.